Irmãos, nesta noite, nós vamos falar sobre adorar. Você tem que sair daqui nesta noite com um coração adorador. A verdadeira adoração, ela vem do coração. Não tem nada a ver com fatores externos, como lugar, palavras repetidas, cerimoniais. Adorar em espírito e em verdade é você colocar o teu coração, a tua sinceridade e a tua fé na presença de Deus. Adorar é mostrar amor, respeito, dedicação a Deus. Eu lembro que essa igreja começou na minha casa, na sala da minha casa, com 9 irmãos. E aí começou a crescer o ministério, e aí nós fomos para um buffet. Tinha lá no buffet um outro pastor fazendo a obra. Aí o dono do buffet falou, não, mas o pastor... Eu falei, mas e o pastor que faz aqui a obra, né? Não, ele não quer mais fazer. Eu falei, mas por que ele não quer mais fazer? Porque ele falou que ele nasceu para pregar para a multidão. Ia pouca gente, então ele não quer continuar. Eu falei, bom, então tá, né? Porque eu não queria... Eu perguntei por uma questão que eu não queria ter atrito, né? Por que será que ele está saindo do buffet? Aí nós alugamos o buffet. Nós tínhamos lá 10 pessoas, às vezes 15, né? Às vezes aumentava a quantidade de gente. O que significa isso? Adorar a Deus é independente da quantidade de pessoas que tem. Você pode pregar para uma pessoa. Deus pode fazer você passar a tua vida inteira na terra e você pregar para uma pessoa. Porque é a missão que Deus te deu. Aquela pessoa. Eu tive um amigo, um senhor de idade. E Deus me colocou do lado dele. Deus falou para mim assim, eu vou te dar uma missão. Ganhar esse homem para Jesus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Ele era uma pessoa muito difícil, muito inteligente. Advogado e jornalista. Famoso. Só para você ter uma ideia, na coletiva do Fidel Castro em São Paulo, ele chamou ele pelo nome. Passou na Rede Globo, tudo isso aí. Chamou ele pelo nome, ele andava comigo. Eu andava com ele. E eu falava para ele de Jesus. Jesus, ele falava, rapaz, você não vai me convencer. Mas era algo que Deus colocou, falou, você vai pregar para ele, que eu quero salvar ele. Isso é adoração, irmãos. E eu peguei no pé desse homem e comecei a falar do amor de Jesus para ele. Ele era ligado nos cristais, nas runas, ele acreditava nessas coisas. Deus me levou para morar em Florianópolis por causa dessa vida. Eu mudei para Florianópolis, morei do lado da casa dele para ganhar esse homem para Jesus. Cheguei na casa dele, conheci a Rita, a esposa dele, conheci o Rodrigo, o filho, conheci a Bilu, a Lara, a filha dele. E aí, na hora do almoço, eu ficava sozinho lá, a pastora estava em São Paulo ainda. Na hora do almoço, eu falava, vamos orar. Ele, vamos orar, pastor. Rindo. O filho dele estava enfiado nas drogas. Começou a sentir, ele falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor, esse negócio de oração está mexendo comigo. Eu falei, opa, Jesus está começando a mexer na família. Mas mesmo assim eles continuaram nas ações deles. Até que um dia, irmãos, a mãe dele faleceu, foi enterrada aqui na Lapa, São Paulo, eu vim com ele. E aí, ali eu preguei para ele no velório. E ele começou a ficar meio abalado. Levei ele num culto que a gente ia numa igreja, ali num Sumarezinho. Ele começou a aceitar ir na igreja. Vai vendo, irmãos. Um dia, eu preguei para ele em cima da cobertura do prédio dele. Falei, Juca, você vai aceitar Jesus hoje. Ele começou a chorar. Ele fez a oração, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. De coração, irmãos. Ali foi uma adoração. Irmãos,
Com Deus não se brinca, não. Falei, Juca, minha missão acabou, eu vou embora para São Paulo. Quando eu estava indo no ônibus, no carro dele, ele me levou até o centro de Florianópolis, eu ia pegar o ônibus para o aeroporto. Jesus falou para mim assim, dá um abraço nele, porque hoje vai ser a última vez que você vai ver ele. Que eu vou recolher. A obra foi feita. Eu fiquei assim, irmãos, não é possível isso. Liguei para a pastora no trajeto do ônibus até o aeroporto, falei, pastora, é Lu, Deus vai recolher o Juca. Ele aceitou Jesus hoje. Ela, glória a Deus, glória a Deus. Ah, irmão. Voltei para São Paulo, passou uma semana, eu recebi a ligação da esposa dele. O Juca teve um AVC. Falei, meu Deus. Falei para a mulher dele, coloca tudo em ordem na tua casa. Documento de carro, tudo no caminho. Avisei, Deus vai recolher teu marido. Pelo amor de Deus, Deus vai recolher ele. Coloca toda a documentação, tudo em casa, tudo organizado, organiza tudo. Manda ele assinar cheque, tudo. Ela falou, mas é verdade, Nelson? Eu falei, é. Infelizmente. Ou felizmente, ele foi para a glória. Irmãos, ele teve um AVC. Aí Deus falou para mim, ele não vai morrer ainda. Porque tem que resolver uns negócios. Irmãos, é uma coisa impressionante. Deus, o teu Deus. Todo mundo achava que ele ia morrer, ele não morreu. Ele ficou uns 15 dias no hospital lá. Ele não morreu. Eu não sei se Deus queria trabalhar na consciência dele algo. Aí a pastora Lu falou para mim, nossa, ele não morreu. Eu falei, não, mas Deus vai recolher. Eu sei porque que ele não morreu, porque tinha um filho dele aqui que estava bravo com ele em São Paulo, foi lá para Florianópolis, pediu perdão para ele, aí ele morreu. E aí a esposa ligou para mim agradecendo, falando, verdadeiramente tu és um profeta de Deus. Deus movimentou toda aquela família, irmão. Deus trabalhou. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é quando você se humilha na presença de Deus e faz a vontade dEle. É quando você está errado, você sabe que você está cometendo algo errado e você, quebrando o teu coração, e muda a tua atitude. Tem gente que adora cantar, louvar e um monte de coisa, mas não quer mudar trajetória de vida. O que é adoração? Adoração é algo tremendo que nós vamos entender hoje. Adorar em verdade é adorar por querer adorar a Deus. E tudo que Ele faz, tudo que Ele faz na tua vida, você tem que adorar Ele, mesmo que você não goste, mesmo que você tenha dificuldade. Então vamos lá, começar agora a pregação. Vamos lá em Salmo 51, versículo 16 e 17. Se você gosta da Bíblia, nós gostamos muito da Bíblia aqui. Então a gente trabalha muito a palavra. Salmo 51, 16 e 17. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Quando você começa a adorar? Quando você começa a ter um coração contrito. Quando você começa a se humilhar diante de Deus. Não adianta você oferecer sacrifícios a Deus, mas não obedecê-lo. Nesse Salmo 51, é aquele tradicional que você conhece já, que Davi fala assim, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
É quando você começa a adorar a Deus. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando você começa a adorar a Deus de verdade, o teu coração começa a transformar. E aí Davi fala: restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Eu quero obedecer, Senhor. Aí o Senhor fala: não, Ele está me adorando. Adorar não é só cantar, irmãos. Adorar é mais profundo. É mais profundo. É muito difícil a gente receber um não. É muito difícil quando Deus muda o nosso caminho. E a gente acha que está tudo naquela zona de conforto. Não, aquilo é para mim, você já desenha o quadro. Ó, meu quadro é esse aqui, ó, pintadinho. Aí Deus vem e risca. Faz um novo caminho. E você não entende naquele momento. Você fala: meu Deus, estava tudo bom, tudo certinho. Por que isso aconteceu na minha vida? Deus não me ama. Não, é o contrário. Por Ele te amar tanto, Ele mudou a história. Por Ele me amar tanto, Ele me levou até Florianópolis para ganhar uma família para o Senhor. E ninguém tira isso do pastor Nelson, da pastora Lu. Porque foi um galardão nosso. Ganhamos essa casa para o Senhor. Mesmo que eles achavam que eu era doido. Quadrado. E eu ficava na casa e eles cantando lá. Eles fazem um negócio diferente. E aí nós estamos, aleluia. Porque a Bíblia diz, Paulo fala, que se você não fizer de louco, você não vai ganhar os loucos. Eu nunca julguei ninguém, irmãos. Se você ficar julgando, não. Você vai fazer a obra de Deus. Deus é contigo, Ele anda contigo. Se você é um verdadeiro adorador, todos eles vão se curvar diante da tua presença. Porque você é adorador. Se você adora em espírito e em verdade, você não tem medo de nada. De nada, irmão. Sabe o que é nada? O teu coração está nas mãos do Senhor. Você é do Senhor. Você vai ter medo do quê? A Bíblia diz que se você morrer é lucro. Morreu hoje, está no céu. Adorando, continua adorando. Agora, nós não queremos nos desfazer da carne, né? Adoração é mostrar o amor e respeito, se dedicando totalmente a Deus. Vamos lá em Lucas 4:8. Aos irmãos da internet, fica aí ligadinho. Lucas 4, versículo 8. A Bíblia diz assim, Jesus também falando, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Paulinho, Jesus ficou 40 dias e 40 noites no jejum. A gente não consegue ficar 4 horas. Só que aí, quem apareceu para Jesus? Satanás. Eu falo para você, tudo que Jesus sofreu, a gente sofre igual. Você começa a fazer jejum, você começa a orar, você começa a adorar, o inimigo vai começar a querer se aproximar de você para ver como é que você está com Deus, a tua fé. Então, nesse texto de Lucas 4, Satanás falou o seguinte para Jesus, eu te darei todo o poder sobre eles, e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues, e tenho autoridade para doá-lo, a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. O diabo falando para Jesus, tudo vai ser teu, mas já é de Jesus. O diabo é mentiroso, rapaz. O Jesus ficou olhando para ele assim, ah é? Que legal.
Aí Jesus falou, está escrito, irmãos, não adianta a tua palavra, a minha palavra, a nossa palavra, não adianta. Você vai na Bíblia, Jesus foi na Bíblia. Jesus não podia falar para o diabo, eu sou Jesus. Está escrito. Aí o diabo, opa. Quando você tiver uma luta na tua vida, no teu caminho, você pega a Bíblia e fala assim, ó, está escrito aqui, ó. Eu sou mais que vencedor. Por aquele que me amou. Você tem autoridade na palavra. Aí Jesus falou para ele, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele. Você pode gostar de um time de futebol, ser campeão, mas não é para você adorar. Você pode gostar de um cantor, de uma cantora, de um pregador, de uma pregadora, do que você pode gostar do que você quiser, mas não adorar. Não adorar. Porque tudo que você adorar, fora o Senhor, é pecado. É pecado. Você pode gostar, achar um cantor, uma cantora, sei lá, algo que te agrada. Não, bacana, eu gostei. Eu fui lá no estádio, vi meu time, ganhou, maravilha. Mas você não vai ficar se matando e brigando por causa de time, por causa de político, por causa de não. Porque você só adora ele. Tem família destruída aí por causa de política, de time de futebol, porque está adorando. Não. Eu adoro a ele. Que ele me salvou, ele me tirou do inferno. A ele toda a honra e toda a glória. E próprio Jesus falou, só ele é digno de adoração. Só ele. Então, presta bastante atenção, porque Deus nos criou para adorar a ele. Ninguém merece adoração, a não ser ele. Eu estava um dia com o irmão da igreja que foi fazer o emplacamento do carro, aí estava eu lá, quietinho no meu canto, aí o cara lá, o policial, olhou para mim e falou assim, você sabe por que Deus nos criou? Eu falei, eu sei. Aí ele, sabe nada. Eu sei. Ele não sabia, né, que era da igreja, nada. Sempre que ele perguntou isso para mim, por que Deus nos criou? Eu falei, simples. Quer dizer, não tão simples, mas por isso. Ele falou, para quê? Eu falei, para falar com ele. Ele olhou para mim e falou, meu Deus, é isso mesmo. Deus te criou para conversar com ele. Isso também é adoração. Deus te criou. Você nasceu do ventre da tua mãe. Você foi formado para adorar ele, para falar com ele. O inimigo, ele vai, pega o jovem, pega as pessoas e ele vem distorcendo tudo. Mas o Senhor fala assim, eu estou esperando ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Você nasceu para falar comigo. Você nasceu para falar com Deus. Jesus falou sobre adorar em espírito e em verdade, porque uma mulher samaritana lhe tinha perguntado como se deve adorar a Deus. Os judeus e samaritanos brigavam sobre a forma correta de adorar a Deus. Os judeus adoravam no templo em Jerusalém, mas os samaritanos achavam que a adoração deveria ser feita no monte que eles consideravam sagrado. Presta atenção. João 4, 19 e 21. Esse ano nós tivemos a escola bíblica no livro de João. Quem participou da escola bíblica vai lembrar disso aqui. As pessoas ficam aí discutindo como é que deve adorar, se isso pode, se isso não pode. Eu acho engraçado as perguntas, aqueles pastores que colocam caixinha, sabe, na cabeça. João 4, 19 a 21. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Eu percebo que tu és um profeta, mulher samaritana.
nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Enquanto eu falava isso, o Senhor pediu para dar um testemunho. Eu vou te dar um testemunho de adoração. Eu estava numa cidade chamada Belgrado, na Sérvia. Eu estava numa cidade chamada Belgrado, Sérvia. E eu não sei porquê, irmãos. Vinha lá um garçom. E eu falei para ele assim: Deus te ama. O garçom tremeu. Ele falou para mim: você é cristão? Eu falei: sou cristão. Aí ele me perguntou: você é cristão mesmo? Eu falei: eu sou cristão. Deus pediu para te falar que Ele te ama. Culturas diferentes. Ele falou para mim: você tem o Espírito Santo? Eu falei: eu tenho o Espírito Santo. Ele falou: não acredito. Eu falei: eu tenho o Espírito Santo. Dá vontade de chorar, irmãos. Ele falou para mim: estou orando há muitos anos para que Deus mandasse alguém aqui com o Espírito Santo. Porque a minha nação, meu povo, se esqueceu de Deus. E o Espírito Santo se afastou de nós. Eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo. Você me dá esse prazer, essa alegria de me esperar terminar o meu trabalho e lá no jardim você me mostrar o Espírito Santo? Eu falei: perfeitamente. Fiquei lá esperando o rapaz. Muito tempo. Falei: mas será que eu sou louco? Será que esse cara vai vir? Daqui a pouco vem ele. Ai, irmão. Chorando. Eu já falei com Deus. Deus falou que realmente você tem o Espírito Santo. Eu preciso ter essa presença na minha vida. Porque eu preciso incendiar minha comunidade. A minha comunidade está gelada, está fria. Ninguém fala sobre o Espírito Santo. Belgrado. Na verdade, foi divina da cidade lá. Eu falei: Jesus, que responsabilidade. Aí Deus falou comigo: mas a responsabilidade não é tua, é minha. Eu falei: aleluia. Eu falei para ele: você está preparado para receber os dons do Espírito Santo? Ele falou: nunca estive tão preparado. Eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dele. Falei: pelo poder do sangue de Jesus, conforme no livro de Atos, recebereis poder. Receba o Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse moço começou a falar em línguas e começou a pular naquele jardim. Você tem noção? Ele parecia uma criança e pulava e pulava. Eu recebi o Espírito Santo. 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 Eu falei: meu Deus. Ele falou para mim: Nelson, você não sabe o que você fez na minha cidade. Eu vou distribuir o Espírito Santo na minha cidade, na minha empresa, no meu chefe, no restaurante. Eu hoje tenho o Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, o Senhor me trouxe aqui. Você vai para lugares porque Deus quer te usar. Você vai pegar avião, você vai pegar ônibus, carro, eu não sei. Deus vai te levar porque Ele vai te usar. Eu falei: meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Nunca mais vi esse moço. Nunca mais. Eu nunca mais vi. Mas era um país que eles nominalmente dizem cristão. Eu sou cristão. Mas eles estão vivendo um cristianismo morto.
Eu tenho certeza que aquele rapaz, ele foi para a cidade, para a comunidade dele, para a região dele, e através dessa chama que Deus me usou para colocar nele, ele colocou chama em outros, e o Espírito Santo foi tomando aquele lugar. E é isso que Deus faz. Por que o inimigo quer que você fique triste? Porque ele quer apagar o Espírito Santo de você. Ele quer que você fique triste, porque ele quer que você se apague. Mas você é um adorador, você é uma adoradora. Ninguém para um adorador. Aí Jesus falou para aquela mulher samaritana: não tem monte, não tem lugar especial. Você pode adorar onde você estiver. Você pode clamar onde você estiver. A salvação vem dos judeus, sim, veio de Jesus, de Davi. Chegou em Jesus. Só que hoje você é livre, você pode adorar. Onde você estiver, você adora. Você é um adorador. Não precisa mais de religiosidade. Não precisa mais. As pessoas querem usar, irmãos, eu não entendo. Pastores usando estola sacerdotal. Eu não entendo isso. Um candelabro dentro da igreja, o povo entrando com uma arca. O povo está doido. Você não precisa mais nada disso para adorar. Sabe onde é que está a adoração? No teu coração. As pessoas precisam de religião para esconder os pecados. Se você não fizer isso, e aí, por que o bom pastor ele não fica atacando as ovelhas? O bom pastor, irmãos, ele não está preocupado em tirar o couro da ovelha. Ele não está preocupado em colocar religiosidade, em colocar peso sobre as ovelhas. Porque ele está livre. Todo homem que começa a colocar peso sobre a cabeça das ovelhas, você toma cuidado. Não pode isso, não pode aquilo, aquilo isso, tem que ser isso, eu tenho que autorizar aquilo. Irmãos, cuidado. Não dê nem tua cabeça para essa pessoa orar por você. Você é livre. A cruz está vazia. Óbvio, tem que ter o pastor para dar direção, mas debaixo da palavra de Deus. Não é pelo que o pastor Nelson está falando, é pelo que Deus está falando através da minha boca. Porque eu sou tão ovelha quanto vocês. Eu preciso também me corrigir e estar na presença de Deus a cada dia. Se o homem começa a se colocar muito acima da ovelha, toma cuidado com isso. Se a pessoa começa a querer ser muito espiritual, muito acima de todos, pode ver que tem alguma coisa errada nele. Tem. Porque ele está escondendo algo. Muita santidade, perigo. A pessoa que quer se mostrar muito santa, perigo. Escuta o que eu estou te falando, vai por mim. No Velho Testamento, Deus tinha escolhido o Templo de Jerusalém como o único lugar de adoração. Por que ele fez isso? Para impedir os israelitas de misturarem a adoração a Baal. Presta atenção, as pessoas não lêem Bíblia, não entendem de Bíblia. Ah, não, só aqui pode adorar. Não, Deus tinha as estratégias dele. Vamos lá, Deuteronômio 12, do 4 a 7. Aí Deus deu uma instrução. Porque na época, os israelitas começaram a ir adorar em templos falsos. E aí Deus preparou um templo para adoração. Olha só. Deuteronômio 12, 4 a 7. Vós, contudo, não adorareis a Yahvé, vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Presta atenção, isso até hoje, viu? Tem que tomar cuidado. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos,
para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Levareis para lá vossos holocaustos. Levareis para lá vossos holocaustos. Sacrifícios, vossos dízimos, vossas dádivas especiais, o que em voto tiveres prometido, vossas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. E comereis lá, diante de Yahvé, vosso Deus, alegrando-vos com todo o empreendimento das vossas mãos, vós e vossas famílias, com o que o Senhor, vosso Deus, vos tiver abençoado. Naquela época tinha os templos de Baal, dos falsos deuses. E Deus preparou um lugar para a adoração. Um lugar para adorar, onde eles ofereciam os sacrifícios, onde eles ofereciam os dízimos e as ofertas. O que Deus queria deles? Atitude de adorador. Deus não queria que eles se misturassem com os falsos deuses. Deus preparou um lugar. Hoje você tem aqui esse lugar. Nós temos aqui um templo. A igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. Nós temos que nos reunir, porque a Bíblia diz que Deus ele opera a bênção na comunhão dos irmãos. Se você se afastar do templo, provavelmente você vai se enfraquecer. Então hoje existe um grande problema de irmãos que dizem, eu vou ficar, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus. É mentira isso. Por quê? Porque você vai se afastando de Deus. Os irmãos estão aqui em comunhão, unidos, e na medida da sua necessidade, os irmãos vão estar aqui orando, clamando e buscando a face de Deus juntos. Aí você fica fortalecido. Porque se você falar, não, eu vou ficar em casa. Nós temos aqui a internet, que é um equipamento que a gente investe dinheiro bom aí para fazer para os irmãos que estão fora da cidade, fora do estado, têm dificuldade de estar na igreja. Mas para quem consegue vir e adorar no templo, é como Deus fez aqui. Adore todos juntos. Todos juntos. Adoremos ao Senhor. A adoração, sabe por quê? Juntos. Porque imagina se eu estou fraco na fé. Em casa, cada dia mais fraco eu vou ficar. Se eu venho para a igreja, sempre tem na igreja, no templo, alguém que tem um bom relacionamento com você. Essa pessoa vai te puxar para a glória de Deus. Ela vai te trazer para a presença de Deus. No mundo, as pessoas vão te tirar da glória de Deus, da presença de Deus. Por isso é importante estarmos juntos no templo. O que estava acontecendo naquela época e era muito difícil entender? Os judeus e os samaritanos começou a dar mais importância ao lugar e às cerimônias do que ao estado de coração. O que está acontecendo hoje na igreja evangélica no Brasil, que eu percebo? Estão dando muito valor para títulos. O pessoal não quer mais adorar, eles querem título de bispo, de apóstolo. Tem gente falando aí que até já tomou o lugar de Abraão. Começa a tirar o foco da adoração. E a igreja começa a se transformar numa empresa. E as pessoas começam a ficar tristes, porque vão em busca de uma palavra e não encontram a palavra. E a igreja começa a se transformar num palanque político. E começa a se transformar em luta.
E aí começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que eu e você como crente, como servos, como adoradores queremos? Queremos a presença do Espírito Santo. Não adianta, você não pode entrar numa igreja, quer seja aqui ou em qualquer outro lugar, e sair do mesmo jeito que entrou, ou sair até pior. Não pode. Porque esse lugar é feito para a glória de Deus. Quem habita no nosso meio são os anjos do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Eu vou encerrar essa mensagem, e nós vamos louvar, para você entender o que Jesus espera da gente. Mateus 22, 37 e 38. Você não pode adorar a Deus como um ritual. Não pode. Presta atenção aqui. Primeira coisa que você precisa entender. Deus espera da gente inteligência. Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E aí? Irmãos, presta atenção. Pastor Nelson pregou a palavra. Ou qualquer outro pastor pregou a palavra. A Bíblia ensina que você precisa ser inteligente. O que é ser inteligente? Está lá, ó. Asseverou-lhe Jesus, ou seja, Jesus, estou claro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você tem que amar Deus de todo o teu coração. É o primeiro mandamento. Eu não vou falar do segundo mandamento. Vou passar do primeiro. E de toda a tua alma. E com toda a tua inteligência. Você precisa ser inteligente. Na fé. A fé tem que ser inteligente. Por que muitas pessoas são roubadas na fé? Porque não tem inteligência. Porque tudo que falam, ela crê que é verdade. Não é assim. Tudo tem que ser baseado na palavra. Na palavra de Deus. Se vier qualquer pessoa descer fogo do céu, irmão, descer raio na igreja, mas se estiver fora da palavra de Deus, anátema. Anátema. Pode vir a pessoa falando que revela, eu revelo tudo. Revela, irmão, se você quiser revelar. Pessoas estão afastadas de Deus por causa de falsa revelação que nunca se cumpre. Irmãos, o profeta, quando ele abre a boca para falar algo, ele tem que ter muita autoridade e responsabilidade, porque que depois que falou, já era. Se é de Deus, tem que cumprir. Não tem acordo. Tem muitas pessoas que estão afastadas do Senhor porque ouviram promessas mentirosas que não vieram de Deus. E ela guardou aquilo no coração. Mas nunca se cumpriu. O que vai acontecer? A pessoa começa a ficar fraca na fé. Então, quando você recebe uma profecia, quando você recebe uma mensagem, essa mensagem, se você está adorando a Deus, ela vai se alojar no teu coração e Deus vai te responder, sim ou não. Amém? E você vai falar, isso vem de Deus ou não vem de Deus?
Não é porque o homem falou que você tem que aceitar. Inteligência. Você vai observar a tua vida. Você vai observar o teu caminho. Você vai ver o que foi falado. E você vai ter inteligência. E Deus, o Espírito Santo de Deus, vai confirmar ou não no teu coração. Uma vez eu estava numa igreja, eu estava sozinho. E lá veio uma mulher, uma missionária lá, que falou que era missionária. E eu estava quieto no meu canto. E essa mulher veio, que nem um rodopio, olhou para mim e falou: ei, varão, sua casa está só o sangue. Eu falei: eita, é briga todo dia lá, hein? Eu falei: amém? Eu falei: não. Amém, não. Aí ela: opa. Saiu. Ela viu que não colou, saiu. Aí eu falei para a pastora Lu, cheguei e falei: ó, nós vamos voltar na igreja lá, que eu quero encontrar a missionária. Aí chegou eu e a pastora, ela olhou de longe assim e falou: ixi, o negócio ficou feio agora. Vem aqui, missionária. Que é minha esposa. O que você falou quinta-feira aqui no culto? Não, pastor, foi um mal entendido. Eu falei: não, o que você falou quinta-feira aqui? Não, eu falei. Estava havendo umas desavenças, umas brigas na tua casa. Aqui está minha esposa. Eu falei para você que essa palavra não vem de Deus. Veio da tua carne, eu não sei de onde veio. Pergunta para ela se tem briga na minha casa. Não, deixa isso para lá. Eu falei: deixa isso para lá não, irmã. Não é verdade, pastor? Aí ela saiu toda sem graça. Por quê? É muito sério isso. É muita responsabilidade. Tem muita gente querendo ser profeta, mas só tem profetada. E aí aquilo entra no teu coração. Mas não, irmãos. Você não pode deixar quando você tem a fé inteligente. Olha a responsabilidade. Uma vez eu estava num culto, não ia pregar. Eu estava lá convidado, sentadinho, naquelas igrejas fica todo mundo sentado. Estava eu lá. Ia pregar um pregador famoso, eu não vou falar o nome por as questões aí. Jurisdição, né? E lá vem o homem, com a comitiva, 10 pessoas, até 11 pessoas, e o homem pregador, com a botoadura, tal. E eu quieto, Deus falou para mim: hoje eu vou te usar para consertar esse varão aí. Eu falei: eita, Jesus, tem misericórdia. Aqui era uma vigília, a igreja lotada. Irmãos, olha a responsabilidade. A igreja lotada, uma vigília. E o pastor, meu amigo, convidou outro pastor para pregar. Olha a responsabilidade de você ser um profeta. Deus falou para mim: eu vou te usar para consertar esse homem hoje. Eu falei: não, Jesus. Deixa eu quieto aqui. O homem subiu, caiu a abotoadura, ele ficou desesperado atrás da abotoadura, não achava. Aí começou o louvor. Deus falou: é agora, vai lá na mulher dele. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Aí eu fui na mulher do pregador, do pastor. Aí Deus falou na minha boca: e aí, meu bem, vai apanhar hoje de novo? Ela falou: meu Deus. Aí lá vem o homem: o que está acontecendo aqui? O que Deus está falando? Deus está falando que você é um sem vergonha. Ele falou: meu Deus, tem profeta aqui. Tem profeta aqui, mulher, vamos embora. Atrás do altar assim, ó, tinha uma... Pergunta para a pastora. Tinha uma janelinha, tinha uma cortina e tinha uma porta, onde ficava o estacionamento lá atrás. Eles entraram por aqui, do jeito que eles entraram, saiu todo mundo por aqui. Foi tudo embora. Irmãos, Deus é Deus. Ele poderia simplesmente falar: pastor, é verdade, pastor, estou batendo na minha mulher, eu quero me corrigir. Tem profeta aqui. Eu vou num monte de lugar, eu engano o povo, mas aqui não. Aqui tem um homem de Deus, eu vou embora. E foi embora. Irmãos,
E se eu estou falando pela minha carne e nada disso acontece de verdade? É muito sério isso. Quando você é um verdadeiro adorador, Deus fala na tua boca. É o próprio Deus que fala. Quando é um verdadeiro adorador, eu estava numa igreja chamada Avivamento Bíblico. Eu não estou falando isso para minha glória, irmãos. Eu estou falando para você saber o que Deus faz. E eu também estava com um amigo pastor, e eu fui lá convidado. E aí, aquele monte de pastor, eu falei, glória a Deus, eu estava ali quieto. Daqui a pouco apareceu uma criança cega na fila para oração. No último ato da ministração, Deus falou para mim, eu vou te usar na vida dessa criança. Eu falei, eu? É você mesmo. A igreja lotada, irmãos, muita gente, lotada a igreja. Eu falei, Senhor, tantos homens de Deus aqui. Ele falou, você fica quieto, eu vou te usar na vida dessa criança. Amém. Mas, irmãos, a gente, no começo do ministério, você fica meio covarde. Você fica com medo. Foi no começo do meu ministério. Aí lá vem a fila, irmãos. E eu estava aqui assim. E eu falava, Jesus tem misericórdia de mim. E eu estava ali como assessor, eu não estava ali como pastor. E aí vinha vindo aquela fila e a criança lá. A mãe e o pai da criança. E minha perna começou a tremer. Eu falei, Jesus tem misericórdia de mim. Criança cega. Foi chegando perto. E Jesus falava, não é ninguém, é você. Eu falava, meu Deus, tem misericórdia de mim. Chegou. A mãe, o pai, e eu aqui, e os pastores lá. Eu aqui intercedendo. E Jesus falou, é contigo. Eu falei, eu estava longe assim. Aí o pastor orou, o que é? Ela tem um problema de glaucoma no olho dela, ficou cega. Menino. Já tem uns 7 anos, 6 anos. Oraram. Abre os olhos. Está enxergando? Não, não está enxergando nada. Criança não mente. Não está enxergando nada. Jesus falou comigo, e aí? Vai se movimentar ou vai ficar aí parado? Aquele monte de pastor famoso, conhecido. Eu fui tremendo assim, falei, pastor, o negócio é comigo. O pastor olhou para mim e falou, é com você? Eu falei, é comigo. Então ora aí. A igreja já estava toda de pé. Todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. A mãe, eu falei, segura ele. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Irmão, mas não somos nós que fazemos, é Deus. Só que a gente fica naquela, né? E agora? Eu vou passar vergonha na frente da igreja? Eu coloquei a mão na cabeça da criança e falei assim, Efatá. Só fiz isso. Efatá significa, abram-se os olhos. Quem Jesus fez. Aí eu olhei e falei assim, aí o pastor falou, é só isso? Eu falei, eu acho que é, pastor. A criança ficou assim, tempo, uns 2 minutos assim. Aí eu falei para a mãe, abaixa e olha para ele. E eu tremendo, irmão, tremendo. Ele olhou para a mãe e falou, mãe, você é linda. Eu quase caí de costas. Deus abriu a visão do menino assim, ó. Irmãos, aí o pastor me chamou, tinha uma salinha lá embaixo, lá eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí o pastor não queria que eu fosse embora, aí no fim eu virei a atenção, falei, não, irmãos, não sou eu não, é Jesus, não sou eu não, irmãos, é Jesus que está fazendo, não sou eu, não, pastor, não, você não vai embora não, você vai ficar com a gente, vai tomar café com a gente, vai não sei o quê. E a igreja pulou e pulava, porque ele era da comunidade, todo mundo conhecia aquele menino. E Deus operou o milagre, salvou, curou, libertou. E foi a glória de Deus naquele lugar. Eu quero que você entenda, aplauda o Senhor mesmo. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele toda a honra e toda a glória a Ele. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno de adoração. Aleluia. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero que da mesma maneira que Deus me usa, Ele pode te usar, adore a Ele. Eu não estou falando que você vai ser santo, sem pecado, não.
Tem muitas igrejas, muitos homens querendo colocar peso em cima de você. Você vai ter falha, você vai ser falho. Mas o sangue de Jesus, ele limpa todo o teu pecado. O sangue de Jesus faz você abandonar essas dificuldades. E você começa a ser usado por Deus como um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Nessa noite eu quero que essa mensagem entre no teu coração, no coração dos irmãos que estão na internet. Eu quero que você fale com teu Deus durante essa semana. A semana que vem é a Santa Ceia. Eu quero te ver aqui de novo. E essa semana inteira, eu quero que você escreva um memorial na tua casa, no teu trabalho. Eu quero que você escreva algo. Eu quero que você escreva apenas o seguinte: você vai fazer uma declaração ao Senhor. Você vai escrever assim: cumpra em mim, Senhor, os teus desígnios na minha vida. Apenas isso. Você vai começar dando um passo como adorador. Cumpra em mim, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Cumpra em mim, Senhor, os teus desígnios na minha vida. O que o Senhor mandar, eu farei. Aonde o Senhor enviar, eu irei. Porque eu sou um verdadeiro adorador. Uma verdadeira adoradora. Aplauda o Senhor Jesus. Quero chamar o grupo de louvor aqui para a glória de Deus.